Publicada hoje no jornal Folha de São Paulo, afirma que a companhia Siemens denunciou que governos estaduais paulistas, comandados pelo PSDB, deram aval para um acordo ilegal firmado entre empresas que participaram de licitações para obras do metrô. O chamado cartel ocorre quando empresas fazem esse acordo para limitar a concorrência e, dessa forma, conseguir elevar os preços. Segundo o jornal, a prática também ocorreu no Distrito Federal e foi denunciada pela multinacional alemã ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica está investigando é uma suposta formação de cartel nas licitações para obras e manutenção do metrô e trens de São Paulo e Brasília entre 98 e 2008. Um grupo de empresas teria se unido para combinar um preço entre elas e aumentar o valor das concorrências. Num despacho do dia 19 de junho, a Justiça Federal de São Paulo determinou uma busca e apreensão de documentos nas empresas que teriam participado desse cartel. O pedido foi feito pelo CAD. A Operação Linha Cruzada foi realizada no dia 4 de julho e teve a ajuda da Polícia Federal. No despacho que está no site da Justiça Federal, a juíza responsável, Marcele Carvalho, afirma que foi assinado um acordo de leniência entre o CAD e a empresa alemã Siemens. É uma espécie de delação premiada. Com esse acordo, a empresa se comprometeu a entregar informações sobre o esquema em troca de não ser condenada criminalmente e não sofrer processo administrativo, caso o cartel seja confirmado e condenado. De acordo com a juíza, a Siemens e funcionários, chamados de beneficiários, confessaram participação como coautores da formação do cartel. Ontem, a Siemens publicou nos jornais uma nota em que afirma não ser a fonte das informações sobre a investigação e desconhecer os fundamentos de tais especulações. Ao Jornal Nacional, o CAD confirmou que a investigação está em andamento e que houve mesmo um acordo de leniência, mas não informou com qual empresa. Hoje, a Folha de São Paulo voltou a afirmar que foi a Siemens que entregou às autoridades uma lista com 18 empresas que fariam parte do cartel. Além da própria Siemens, que é alemã, aparecem a francesa Alstom, a canadense Bombardier, a espanhola CAF e a japonesa Mitsui. Segundo o jornal, numa das licitações para a obra da linha 5 do metrô de São Paulo, 4 empresas formaram um consórcio único para vencer a concorrência e combinaram de subcontratar as empresas perdedoras, o que de fato ocorreu, segundo o jornal. Ainda segundo a reportagem, a Siemens apresentou ao CAD documentos em que afirma que o governo do estado soube e deu aval à formação de cartel nessa licitação, que foi concluída no ano 2000. Na época, o estado era governado por Mário Covas, do PSDB. A reportagem diz que, segundo o CAD, o conluio se estendeu ao governo de seu sucessor, Geraldo Alckmin, e ao primeiro ano do governo José Serra, os dois também do PSDB. O secretário da Casa Civil do governo Alckmin, Edson Aparecido, acusou o CAD de ter vazado as informações sobre a investigação com objetivos políticos. Ele afirmou que desde a busca e apreensão dos documentos nas empresas, o governo do estado pediu para ter acesso à investigação, mas, segundo ele, até agora, nada. Edson Aparecido disse que o governo Alckmin quer rigor na apuração do suposto cartel. Há todo o interesse na apuração para que, se for o caso, não só o Estado tenha seu ressarcimento devido, como também, evidentemente, o processo de apuração se há o envolvimento de algum funcionário do Estado. O CAD negou que faça uso político de qualquer investigação e afirmou que só depois de analisar todos os documentos apreendidos e instaurar um processo, poderá identificar as empresas e pessoas físicas envolvidas, os projetos e cidades afetados. O consultor Cláudio de Sena Frederico, que comandou a Secretaria de Transportes no governo Covas, do PSDB, declarou que não procede a informação de que o órgão teria dado aval para um acordo entre empresas. Ele disse ainda que não sabia de qualquer negociação entre essas empresas.
A assessoria de José Serra, também do PSDB, defendeu as investigações e declarou que o governo dele não tomou conhecimento de qualquer formação de cartel, nem deu aval a essa prática. O diretório estadual do PSDB de São Paulo divulgou nota em que afirma que nunca compactuou com o erro e com a falta de conduta ética. A atual diretoria do metrô do Distrito Federal afirmou que o processo de licitação que está sendo investigado ocorreu nos governos anteriores. Teve início em 2005, na gestão de Joaquim Roriz, então do PMDB, e foi assinado em 2007, no governo de José Roberto Arruda, então do Democratas. As assessorias dos dois ex-governadores negaram que eles soubessem de irregularidades. Ao Jornal Nacional, a Siemens repetiu que não foi a fonte das informações sobre o suposto esquema de cartel. A empresa declarou que não pode se manifestar sobre investigações em andamento, mas que está cooperando com as autoridades. As empresas Alstom, Bombardier, CAF e Mitsui também declararam que estão colaborando com as investigações.